Em relação, Nestor, e aí, sem fazer nenhum tipo de debate, mas muito me assusta, um conselheiro dizer que a Assembleia Geral não é lugar de discussão e que é lugar de homologação e referendar a decisão do Conselho. Não é, não é. Os microfones estão abertos da Assembleia Geral, participação dos sócios. Durante essa gestão desse Conselho, todas as Assembleias Gerais, os sócios tiveram. Os sócios tiveram. Conselheiro Nestor, vou pedir para que você nos ajude também. Da mesma forma que corretamente sua intervenção foi respeitada, eu queria pedir que você também respeitasse o tempo. Então, só para retomar, me assusta quando um conselheiro diz que a Assembleia Geral não é fórum de debate, que é fórum de homologar decisão do Conselho, o que não é verdade. A Assembleia Geral, o sócio tem o direito de questionar, de perguntar, de conduzir e de pedir voto. Para ele votar e conduzir os outros demais a votarem e decidir, sim, o que o Conselho referendou ou não, reformando ou mantendo. Então é só isso, certo? Colocar que a questão da discussão tem que ser feita no Conselho com um número X ou Y de membros. É o Conselho que tem que se lascar, discutir, brigar, fazer esse enfrentamento para chegar à Assembleia Geral e apresentar alguma proposição. É essa a minha coisa. Eu acho que isso, em relação ao que a Aníbal falou, é a defesa do fortalecimento do Conselho. Se o Conselho for forte, o Conselho for ativo, teremos uma associação ativa, teremos uma associação forte. É somente nesse sentido. Não é no sentido de criar uma dificuldade, não. É no sentido de que a gente faça esse Conselho forte. Se esse Conselho não for forte, não tem sentido nenhum, a associação vai ser fraca, só isso. Estamos aqui com o presidente do Conselho, Leonardo Martinez, para falar sobre a audiência pública de hoje em relação à reforma estatutária. E não tem como não começar falando sobre o clima que foi apimentado hoje, né, Léo? Em relação à discussão sobre o quórum, quero que você fale sobre essa especificação, né, o teor da discussão e a sua tese que foi defendida ali ao longo da discussão, né? Acho que rolou ali uma intriga, uma discussão, um debate que é costumeiro no Conselho, né? Afinal, é um momento democrático aqui da discussão em relação aos temas que são debatidos. Primeiro, agradecer aí vocês pela presença, por estar repercutindo na audiência pública. É importante, um momento de muito debate, é um debate acalorado, mas eu tenho certeza que todos pensando aí pelo bem do Esporte Clube Bahia, né, pela força da nossa associação. Basicamente, não é uma ideia minha, é uma ideia de diversas pessoas em que eu, inclusive, me afilio, no sentido de que hoje nós achamos mais democrático, mais importante, né, a redução do quórum de 2/3 para a alteração estatutária no Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo ele não altera o estatuto, ele apenas discute, né, traz ali um debate intenso, que é importante, muito importante, né, mas quem decide é de fato a Assembleia Geral de Sócios, né? E nós entendemos que 2/3 é um número, nós que eu digo, as pessoas que se filiam a essa ideia, que 2/3 é um número que talvez restrinja muito o debate num fórum muito maior, que é a Assembleia Geral de Sócios. Ou seja, se 34 conselheiros atualmente entenderem que a proposta não é boa, certo? Isso vai inviabilizar que o assunto chegue à Assembleia Geral de Sócios, que é quem decide, quem que deve decidir realmente. Então nós entendemos que a maioria absoluta, que hoje seria 50 mais 1, certo? É um número bem razoável para evitar que propostas, vamos dizer assim, aventureiras ou que propostas não tão significativas do ponto de vista democrático, seja levada à Assembleia Geral de Sócios. Ou seja, essa proposta ela visa fortalecer, no nosso sentir, né, ainda mais a democracia. Por quê? Porque garante que a proposta possa chegar à Assembleia Geral de Sócios e aí sim os sócios é que vão decidir. Decidem se a proposta é boa e aí vai aprovar. Se a proposta não for boa, reprova. O que talvez não seja tão adequado é inviabilizar essa discussão, inviabilizar esse debate, morrer esse debate com 34%, né, do Conselho Deliberativo, que representa 34% dos sócios. Ou seja, não vejo como muito razoável 66%, se for o caso, não poder viabilizar o encaminhamento de uma proposta para a Assembleia Geral. Por isso que nós defendemos a redução do quórum. Quinta-feira tem outra assembleia, né, Léo? Inicialmente, qual é a análise que você faz dessa reunião de hoje com os sócios?
Como é que você acha que está o caminhar dessa etapa de possivelmente uma mudança no futuro? Na verdade, na quinta-feira, dia 27, nós teremos uma reunião do Conselho Deliberativo. Hoje foi uma audiência pública. O tema da reunião de quinta é um tema diferente, né? O tema, vamos voltar ali às honrarias, as pessoas que vão ser homenageadas, né? Mas a audiência pública ela é muito importante. É importante porque hoje nós fomentamos aqui o debate não só dos conselheiros, mas o sócio, né? O torcedor ele pode acompanhar tudo que está aqui, pode cobrar seu conselheiro, dizer, olha, eu acho realmente boa aquela ideia de nós podermos ali fomentar uma ida para a Assembleia, ou então, olha, eu acho que realmente deve manter o quórum de 2/3. Isso vai formando, né, ali o juízo de valor, vai formando ali o entendimento sobre cada ponto. O que importa é que nós tenhamos o que tivemos hoje aqui, uma associação viva, pulsante, né, em que os conselheiros e os sócios façam parte mesmo, discutam isso à exaustão, mas sabendo no final que todo mundo, e assim eu espero, que todos tenham de fato propostas que sejam pelo menos a própria pessoa acredite que é boa para o Bahia, não conchavo, não pensando em interesses pessoais, pensando só no Esporte Clube Bahia. Em relação à associação, né, Léo? Estamos próximos de uma eleição do clube e a atual gestão ainda não traça um norte factual do que o Bahia vai se movimentar para se habilitar, por exemplo, em um futuro esporte na Associação Esporte Clube Bahia. O que é que você espera desse momento decisivo, né, de final de ano, e pode ser aplicado até o começo das eleições? Olha, eu discordo um pouco que a atual gestão não esteja pensando no futuro, né? Por quê? Por que eu discordo? Porque, assim, justamente o que nós estamos fazendo aqui, a atual gestão do Conselho Deliberativo, a atual diretoria executiva, tem pensado de forma a estruturar o que vai acontecer para os próximos anos. Então, assim, quando as pessoas às vezes cobram o que é que vai fazer, qual é a atividade esportiva, vai ter esporte olímpico, vai ter boxe, vai ter natação, nós estamos há, 5 meses, 4 meses de uma eleição, né? Nós estamos, a próxima diretoria executiva eleita, né? Eu não acho que seria muito correto uma diretoria executiva atual iniciar já dizer qual vai ser a modalidade esportiva, sendo que ela está 4 meses de terminar o mandato dela. Então, assim, o que eu acho correto é o Conselho Deliberativo preparar toda a estrutura necessária do ponto de vista legislativo, a diretoria executiva preparar toda a estrutura necessária para que o próximo mandato, para a próxima diretoria executiva, o próximo presidente eleito, o próximo vice-presidente eleito, próximo Conselho Deliberativo, aí sim, possam tocar um projeto. Isso não pode ser confundido com braços cruzados, com abandonar a associação. Eu acho que é um processo de construção. Talvez eu não tenha conseguido me deixar entender até na pergunta, mas eu digo assim, baseado nessa reunião de hoje, no bate-papo, podemos até dizer assim também com os sócios, nessa mudança, possível mudança estatutária, qual é a primeira análise que o presidente Leonardo Martinez faz com relação ao dia de hoje? De que possa acontecer realmente essa mudança? São várias, né? São várias mudanças. Essa da diminuição do quórum é uma das propostas. Nós também pretendemos a possibilidade de recurso, né, para a Assembleia Geral de Sócios, mas tem diversas mudanças. A Comissão Provisória apresentou hoje, a Comissão Provisória de Reforma do Estatuto apresentou hoje a minuta, né, onde traz ali todas as propostas. Os conselheiros terão até o dia 27, né, próxima quinta-feira, para enviar para a mesa diretora do Conselho Deliberativo propostas de alterações, emendas, enfim, sobre esse documento produzido pela Comissão Provisória. Também houve um parecer da Comissão Jurídica. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que esse Conselho Deliberativo conseguirá fazer mais uma reforma estatutária. Não sei se será possível chegar a consenso de todos os pontos de alteração do Estatuto, mas que teremos uma reforma estatutária ainda nessa gestão, e isso teremos. Valeu! Valeu.